Tem algum caso aí de internet que você quer levantar, que você achou legal, que você concluiu? Eu vi vários teus, só que agora que eu tô na tua frente, parece que eu esqueci. A gente fica nervoso. Cara, teve o caso Flor de Lis, né? Que foi agora, Eu né? não sei que caso é esse. Que caso é Que é? esse aí? Ah, esse caso é engraçado, cara. Foi assim, ano passado, o marido dela, que também era pastor, e Mas se eu não me engano, quem claro, Flor de Lis Lis? é uma pastora muito famosa e uma deputada do Rio de Janeiro. Ela foi conhecida como a deputada mulher mais eleita do Rio de Janeiro. Ah, tá. E ano passado o marido dela morreu, ele foi baleado 30 disparos feitos na garagem da casa deles, cara. Nossa. Execução. E aí, tipo assim, e aí ela é pra muitos, e era pra muitos mais na época, uma referência no meio gospel de tipo, Sua boazinha. cantora, pá, a porra toda. E não sei se ela é culpada, né? Isso aí quem tá falando é o Ministério Público, não eu. Mas aí no ano passado, quando foi feita a análise, quando ela veio a público falar, ela falou, nossa, eu tô muito triste, não sei o que, com a morte do meu marido e tal. E na época eu fiz análise, cara. Eu fiz análise na época, ainda tava rolando a investigação, porque tava muito no começo, tudo que tinha ali, né, de material pra gente, era a entrevista dela com o Meirelles, da Record. Domingos Meirelles. E aí ela falava assim, por exemplo, tem um momento muito emblemático. Como que tá sendo agora pra senhora, depois da morte do seu marido? Difícil, viu? Difícil o quê? O que é difícil? Difícil tá sendo, sei lá, Explicar, né? explicar porque você tem envolvimento, difícil tá sendo viver sem ele, difícil o quê? Então ela tinha um discurso muito aberto, ela tinha microexpressões faciais de felicidade falando da morte. Assim, igual eu fiz aqui, realmente, isso assim, escrachadão. E na época eu fiz uma análise, acho que uns 20 minutos, tá lá no canal, e eu falo, olha, ela apresenta essas possíveis incongruências, né? Um comportamento não muito condizente com quem tá vivenciando um luto. O pastor tem... Cara, eles tinham 55 filhos. Acho que era 50 adotados e 53 adotados. E, cara, mas 55... E aí tinha uma história que, assim, rolava um boato de que talvez ele tivesse abusado de uma das filhas adotivas e os outros filhos tinham dado um golpe. E, enfim, na época eu falo assim, olha, provavelmente esse crime se resolva, porque eles começaram a falar que era ladrão. Um ladrão desconhecido entrou na casa, mas, cara, 30 disparos. São ricos? Tem um rancho Neverland lá de Glória, entendeu? É gente rica. Tem um lugar lá. E aí eles falavam que era um ladrão, mas, cara, 30 disparos na região pélvica, isso é totalmente passional. Provavelmente é passional, né? Não, na região A beluga foi metralhada. Foi bilugada, legal. E aí eu falei, olha, provavelmente esse crime deva se resolver na família. Eu falei isso, na época foi minha conclusão, que não é uma conclusão muito ofensiva. E aí, nesse ano, a investigação concluiu ela como mandante do crime. E várias provas. E, tipo, no meio gospel, isso foi um estrondo. Mas daí dizem que ela mandou ou ela... Ela já tentava matar ele, segundo a investigação, há 2 anos. Ela ia envenenando ele com chumbinho na comida, na bebida. Aí chegou uma hora que não aguentou e... Provavelmente... Mas já foi dado, já terminou esse crime? Não, cara, ela é apontada como a mandante do crime, dentre vários pontos, por conta do dinheiro, que, em teoria, ele estaria tomando parte das finanças dela, e ele não estaria... Ele estaria segurando o dinheiro dela, e tem uma motivação passional, que é uma linha de investigação suspeita também. Que ela teria... Que ele teria não só abusado das filhas adotivas, mas que ele tinha algumas amantes também. E, cara, tem várias linhas, assim... É um caso bem feio, hein? Eu tenho conhecimento de algumas linhas que eu não vou falar para não atrapalhar a investigação. A investigação já foi concluída, mas enfim, não cabe a mim revelar isso. Mas tem alguns pontos ali que cara, é um caso que você vai... Tipo assim, tem uma linha teórica de que, na verdade, ele teria namorado com uma filha dela e depois ele conheceu ela... Cara, então é uma linha, assim, narrativa da história. Extremamente bizarra essa Olha história. que doido, cara. Eles eram pastores e tal. E foi encontrado relatos de testemunha deles na casa de swing. Dos dois? No dia que ele foi morto. Porque foi assim, eles saíram, foram pra um lugar, voltaram pra casa e ele foi baleado. Eram pastores que frequentavam uma casa Dizem testemunhas. Isso ainda não foi mediaticamente comprovado. Realmente é um cara... Eu vi a cara, agora que você tá falando, me veio a cara dela que eu vi pelo Twitter. Eu não acompanho as notícias de televisão. Não, e tal. eu ia te perguntar, é uma pergunta, não sei. O que leva alguém
a cometer um crime, por exemplo, desse tipo aí, de assassinato. Não dá, porque tá na cara que vai ser pego. Ou não, né? Como a gente falou aqui. Não, tem muitos casos que não, cara. Não, mas só você viu o médico aí, lá, aquele médico... Não eram lá... pessoas famosas? Sim. Então, o crime vai ter mídia. Como é que os caras fazem, cometem o crime? Claro que não, Vieteiro. Cara, aí que a pessoa não é pega. Olha a capa social que essa pessoa tem. Olha a construção social. Entendeu? Mas pra mim, as coisas que você falou mas Vinheteiro, você não é público dela, cara. Você não é público dela. A gente nem conhecia. Na verdade, eu vi uma foto. Você não é público dela, cara. Você imagina os tantos... Tá em outra bolha. Os tralalá de milhões de pessoas que seguem ela. A pessoa vai olhar e falar, não, jamais. Cara, isso é um absurdo. Isso, assim, isso é uma coisa que eu, Vitor, fico puto. Não com o caso do Flor de Lis. Eu fico puto com afirmações do tipo, não, fulano jamais... Cara... Não bota a mão no fogo, cara. O ser humano é uma merda. A gente faz merda. A gente não bota a mão no fogo nunca. Por ninguém, e é cara. isso Por que ninguém, mais cara. me assusta. Não, isso me deixa porque puto. eu não ponho a mão no fogo. Claro, velho. Eu tenho muito medo. Não, e quer ver quando a pessoa fala assim? Eu já ouvi assim, nossa, eu quero acreditar que a pessoa não fez isso. Porra, você já tá se enganando. Olha a frase, eu quero acreditar que a pessoa faz. Porra. É uma negação, né, já. Cara. Já tá... Então, ô Vinheteiro, isso aí, cara, é o que mais acontece.